estamos começando mais um Entre Aspas e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e recorrente na nossa sociedade, que é o bullying. As nossas convidadas é a Alessandra Pérez, que é pedagoga e coordenadora do curso de Pedagogia da Universidade de Ribeirão Preto e especialista em Direito Educacional. Alessandra, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. Eu que agradeço o convite, Flávia. E Kátia Pasquale Miguel, que é psicóloga e professora do curso de Psicologia da Universidade de Ribeirão Preto e doutoranda em Desenvolvimento Humano. Kátia, também muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Agradeço também. Algum tempo atrás nós fizemos um tema sobre bullying aqui na universidade, né? Uma discussão aqui, inclusive na TV, e foi um dos programas que mais gerou uma repercussão nesse sentido. A gente volta a retratar, né? Volta a discutir essa temática. E aí eu pergunto a vocês, né? Já me direciono a vocês, existe um índice de que em 2017 esse número aumentou 8% em relação ao ano anterior e realmente aumentou ou sempre esteve ali? Eu acho que, enquanto sociedade, a gente está tomando mais consciência sobre o que é bullying, né, Flávia? Então, acho que hoje a gente olha para coisas que eram naturalizadas e entendemos que a gente, que aquilo não é correto, né? Uhum. Então, hoje, eu acho que o índice aumenta à medida que as pessoas começam a ter mais consciência que estão sofrendo bullying, né? Que isso, na verdade, não é uma brincadeirinha, não é uma coisinha que, deixa pra lá, né? Então, talvez o aumento se dê por essa maior conscientização, né? Ou para as pessoas também denunciarem ou entenderem, até entenderem que isso é o bullying, né? Isso. A gente tem uma lei, né, agora, que isso é muito bom, porque nos dá um parâmetro sobre o que é ou não bullying, que é a Lei 13.185, de 2015, que ela traz o que é bullying, onde ele se caracteriza e quais as ações que as escolas devem ter, não só as escolas, mas todos os locais que têm um público, né? E essa lei, eu acho que ela começa a trazer clareza, né? E as pessoas passam a olhar realmente com um pouco mais de consciência, tanto das ações que devem ser tomadas e tanto se elas sofrem ou não bullying. Né? Eu queria que a gente voltasse a falar dessa lei com mais propriedade, mas eu queria trazer a Kátia aqui para o nosso bate-papo, da questão assim, o que é o bullying? Né? A gente está falando do bullying aqui especificamente nas escolas, né? Com as crianças, né? Sim. E a gente poderia definir, olha, o bullying é isso, até para que os pais, as pessoas que estejam nos assistindo, ou o adulto que já sofreu, entenda o que é o bullying. Eu acho que a primeira coisa a se considerar, e a Alessandra já tocou nisso, quando ela falou de uma brincadeirinha, é que não há nenhuma correlação entre bullying e brincadeiras de mau gosto. O bullying não é uma brincadeira que saiu do controle, não é uma brincadeira que machuca. O bullying é um ato agressivo, tá? Repetitivo, com finalidades de expor o outro, ridicularizá-lo, humilhá-lo, violentá-lo, e o bullying tem vítimas preferenciais, às quais ele se destina. Né? Então, assim, o bullying, ele se caracteriza por algo que visa maltratar e que continua no tempo, tá? Você pode pensar no bullying para você diferenciar bastante de brincadeira, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque falar que é uma brincadeira que maltrata ou que machuca banaliza algo que não é nada disso. Se é uma brincadeira, eu estou rindo com o outro. Mas no bullying, não. Eu estou rindo do outro. Eu estou expondo e fragilizando o outro. Né? Então, existe a definição que a lei coloca, que é muito importante que as escolas se atenham a isso, mas existe também um acordo tácito sobre o que é, sobre o grau de sofrimento que provoca, sobre o que está acontecendo ali, está se repetindo, para que a gente possa, mais do que definir, compreender. Para poder evitar. Entendi. Entendeu? Eu acho que complementando, né, a fala é muito importante mesmo, né?
E onde que a gente entende que essa brincadeira, ela passou do limite, ela não é uma brincadeira, né? A criança, é muito difícil ela ter essa consciência, né? Se aquele acordo ali está bem acordado, porque às vezes eu acordo só para mim que aquilo está tudo bem, mas e quem está sofrendo, né? Por isso a ação da escola e o olhar muito atento daquelas pessoas adultas que estão na escola é muito importante, porque é dela que vai partir também o ato de dizer, você está indo além do que você deveria, né? Você falou que a lei é de 2015. Isso. Recente. Anterior a isso, não havia nada que falasse, olha, realmente isso é bullying, você pode entrar criminalmente contra isso. O que a lei determina? Então, né? a lei, a brecha que, aliás, uma crítica que a gente faz à lei, a essa lei, é que ela não prevê sanções, né? Porque eu até entendo que ela veio primeiro para dizer, olha, vamos nos organizar enquanto sociedade, porque a gente... O que que ela quer? Por que ela veio? Para prevenção. Né? Porque as ações, elas são sempre de ordens mais jurídicas mesmo, né? Que é criminal, são de outros órgãos que vão tratar as sanções de criança, disso. né? Nós Exatamente, criança, Flávia. então. E quando a gente fala de criança, logo a gente relaciona com a escola, mas também com a sociedade, né? Porque, de alguma forma, a escola... Por que digo que a escola é que acaba regulando isso, né? Porque é ela que entende também quais são os acordos que aquela comunidade tem, né, do limite da brincadeira, porque se você coloca uma escola que está contextualizada em uma comunidade, ela tem toda uma cultura que também deve ser respeitada. Por isso que as ações, elas são, não existe uma ação global, né, para a gente dizer, olha, se nós colocarmos um projeto X em todas as escolas, isso vai dar certo, porque na verdade você precisa respeitar também essa cultura que é da escola, né? E o que se espera depois dessa lei? Que, aliás, o ano passado saiu uma nova legislação que altera o artigo 12 da LDB, que ele traz mais um item, né? Que, se não me engano, é o 10, que ele fala sobre promover a cultura da paz, né? Então, isso quer dizer... É de 2015, mas está se movimentando para que outras legislações venham e que talvez a próxima tragam mais sanções que a escola possa utilizar dela. Sempre quando eu falo de sanção da escola, são de ações educacionais, né? A base, né? E não de ações, de repente, criminais, porque essas já estão em outras instâncias, de outras ordens, né? Talvez o que nos falte são bons projetos de bullying nas escolas, né? E aí nós temos uma questão que eu acho que é importante a gente comentar, o seguinte, quando a gente fala de bullying, nós tendemos a focar na criança que sofre ou no adolescente que sofre, no agressor. Mas o bom projeto, ele vai tentar trabalhar também a plateia. O bullying não é uma questão de uma dupla, alguém que agride, alguém que sofre. Tem toda uma plateia que, por N razões, mais até, dentre essas N razões, por medo de ser envolvida nesse processo, de ser a próxima vítima, a próxima pessoa que será agredida, ela se cala. Entendi. Né? Então, porque é difícil, né? Vamos falar assim, o jovem ainda vai lá, que quando ele cresce, o adolescente ele ainda tem algumas defesas, né? Mas e a criança? Né? Então. É complicado. Se a escola não tem um projeto, se os pais não percebem, né? Até que você depois desse umas dicas e uma ajuda nesse sentido. Como é que essa criança vai se defender? Como é que ela vai perceber? Falando um pouquinho de criança, é ingênuo, né, a gente pensar que a criança que está ali sendo agredida, que ela conseguirá se defender. Nós precisamos partir do princípio que ela está muito frágil. Ela não vai conseguir se defender, né? A plateia, se não tiver o apoio do adulto organizando, observando, propondo alternativas, desde petitinhos na escola, ela também não consegue se organizar. Entendeu? Então, assim, é muito ruim quando você tem uma criança que está sofrendo bullying e um adulto diga,
se defenda, mas fala que você não gosta, fala que não é legal o que está Ou acontecendo. será que é mesmo? Será? Você tem certeza? Tem isso também, né? Então, Você isso tem certeza fragiliza que... ainda mais, porque pegando um gancho no que a Alessandra falou, quando a criança pequena sofre bullying, ela acha que o problema é dela. Ela acha que ela tem algo que faz com que o outro não goste dela. Isso. Então, ela tem um defeito, ela tem um problema, ela tem algo que a impede de ser querida e gostada. Ser aceita socialmente, Isso. naquele grupo, né? Ser aceito significa ser amado, né? Acolhido. E a criança entende aquilo dentro da perspectiva dela. Ninguém gosta de mim, eu tenho algo de errado. E isso vai potencializar esse sofrimento, entendeu? Para que ela possa perceber que não tem nada de errado com ela, ela precisa de um adulto cuidadoso, que também é um termo controverso, mas eu vou usar, empodere a plateia. Entendeu? Que a plateia deixe de ser aquela massa muda, sem rosto, e que se coloque no processo também, né? Para fazer essa mudança, né? E esses projetos, né, é porque a criança, ela sempre vai dizer que ela está sofrendo bullying para quem ela confia, né? Geralmente é para os pais e que esse pai procura a escola. E às vezes a escola, né, apresenta os seus projetos e tudo mais, mas a escola precisa ter alguém que seja de confiança para que essa criança não precise fazer todo esse trajeto. Se a escola empodera o aluno que sofre bullying a ter uma conversa, a eles conseguirem resolver entre eles, porque socialmente essa criança ela vai se tornar um adulto e ela vai precisar ter os seus empoderamentos para resolver algumas questões. E se você trabalha desde criança esse empoderamento, porque como a Kátia falou, né, ela achar que o problema é com ela vai tentar mudar para ser aceita, vai fazer né? concessões. Nem sempre não, Vai né? se Porque transformar para ser aceita Isso. também, Ela né? vai fazer concessões sempre para agradar o outro, e isso é muito perigoso, daninho para o desenvolvimento, né? E isso acontece na escola porque é o lugar que socialmente ele tem o primeiro contato, né? Enquanto sociedade, enquanto outros pares, né? Então é lá que ele precisa ser empoderado. Então, mas você falou uma coisa no início, que era o seguinte, ter bons projetos, e a escola perceber, e a escola ter essa visão, olha, eu quero ver, eu quero... realmente existe, ou entender, quando um pai chega, por exemplo, e ele ser acolhido de uma maneira que fale, nós vamos verificar, pai. Né? Ou não, na nossa escola não existe isso, porque existe muito isso. Né? Eu estou falando por experiência, né? Sim. Né? Não vou colocar aqui o caso, mas em si, conhecendo várias histórias. Né? Isso. Eu também, né? Conheço muitas histórias, até por ser pedagoga, e a gente faz todo um trabalho, né? A escola, geralmente, ela é muito reativa quando você chega e diz que seu filho está sofrendo algum bullying. Porque aí quem passa a sofrer bullying é você, a mãe do aluno, né? Aí é o diferente, essa mãe está querendo causar aqui dentro dessa escola, assim, não é? Ou não? Eu acho que depende muito da escola. Não estou generalizando. Né? Assim. Eu tenho tido contato nos meus estágios com escolas que trabalham com o professor mediador. Tem sido muito bacana, né? O que acontece? Eu acho que precisa realmente haver uma sensibilização. Algumas escolas têm dificuldade em função de como está o nosso panorama de ver tudo o que acontece. Porém, eu queria só fazer um adendo, que é a distração dos adultos para com relação ao mundo infantil. Essa história que a gente escuta às vezes, né, no noticiário, de que estava tudo bem, de repente surtou, de repente fez tal coisa, de repente pegou bateu no professor ou agrediu um aluno, enfim, tem uma série de acontecimentos. Isso não existe. Isso é um atestado da nossa distração para com aquela pessoa que foi mostrando que deu algo sinais. não estava bem. E a gente não percebeu. Aquela criança ou jovem estava diferente, estava esquisito, mudou o comportamento, a gente não sabe dizer muito bem por quê, mas alguma coisa aconteceu. Então, o bullying ele tem tido, e a gente acaba caindo na coisa da sanção muitas vezes, porque ele tem tido um trânsito livre por conta dessa nossa distração.
a gente fica distraído deles. A gente não olha de perto, a gente não ouve a conversa que está acontecendo ali na sala, você não circula, né? E aí, quando a coisa acontece, não é que nada tinha dado sinal, a gente é que não estava vendo. Exato. Não é? O sinal está ali, ó, faz há bastante muito tempo. Sim, Mas é interessante essa questão do professor moderador que você mencionou. Mediador, eu falei moderador, né? Nesse sentido, seria um professor, eu entendo, preparar um professor para esse olhar. Para esse olhar, né? Porque assim, vamos combinar, o professor até então, ele foi, olha, eu vou educar. Né? Eu vou passar Flávia, um conteúdo, né? Isso. É repensar, né, o papel desse professor em sala de aula. É mais ou menos isso. Ajudá-lo, né? Na sua formação tão difícil. Eu acho que é importante isso, né? Também exige-se do professor que ele, meu Deus, né, que ele faça coisas, né, muito além do que vem da formação dele. Mas a questão dos bons projetos da escola é porque não está só no professor. Esse projeto, ele precisa ser global dentro da escola. Do porteiro, daquele que recebe o aluno lá na porta da escola, até o diretor, todos que passam aqui. Porque esse olhar treinado tem que ser de todos. Sim. Esse empoderamento daquele aluno de se sentir confortável, de dizer, olha, eu estou me sentindo desconfortável aqui. Eu preciso ter alguém que seja treinado para dizer, eu vou te ajudar. E como que eu vou te ajudar? Eu não vou te expor para você, para esse bullying aumentar, porque às vezes é isso que acontece, né? Eu vou resolver, eu chamo o coleguinha aqui, você está fazendo isso com o seu colega e tudo mais. Volta para a sala, isso ganha uma potência enorme, né? Mas assim, eu acho que a legislação é de 2015. A gente está olhando de uma forma mais refinada para isso. E as escolas também estão aprendendo. Porque quando eu digo que elas não têm bons projetos, e dentro somente daqueles que eu conheço, não é uma crítica à escola. A escola também está aprendendo a se comportar dentro desse novo olhar, né? É que elas precisam ser mais rápidas, né? Eu queria só fazer uma pausa aqui, até para a gente continuar né, o nosso debate. A gente só vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Entre Aspas e hoje nós estamos falando sobre bullying. No primeiro bloco, colocamos uma questão sobre o aumento, se aumentou realmente, se a sociedade hoje está mais atenta a isso, sobre as questões de projetos que as escolas hoje precisam rever, um professor mais atento, uma escola mais atenta, projetos e leis, né? E aí, Alessandra, você fechou falando hoje dessas mudanças e desses projetos. E aí eu fiquei com uma dúvida aqui no nosso intervalo, eu perguntei aqui para a Kátia. Podemos dizer, existem vítimas de bullying? Sim, a gente pode usar a expressão vítimas preferenciais, tá? E aí a gente pensa o seguinte, essas vítimas, elas são pessoas que estão inseridas, constituem grupos de certa forma minoritários, tá? E que fora da escola também sofreriam algumas questões com relação a esse seu grupo, que pode ser étnico, então pode ser, por exemplo, o negro, mas pode ser a criança portadora de algum tipo de deficiência, seja ela intelectual, sensorial, física, pode ser a pessoa com sobrepeso, obesa, a pessoa muito magra, né? Os extremos, vamos dizer assim. A gente não pode nem tratar sobre isso, então, né? Também, na verdade, são aquelas pessoas que não se encaixariam naquele estreito padrão que a gente elegeu como ideal. Como ideal. Seja físico, seja intelectual, comportamental. Então, assim, tudo que for, a gente pode dizer assim, as pessoas que pensam diferente daquele grupo, elas estariam excluídas ou sofreriam, de uma certa maneira, uma exclusão. É difícil generalizar, falar em pensar diferente do grupo, mas o que a gente percebe, né? Que existe um padrão de aceitação e todo mundo que desvia desse padrão, né? Ele tende a ser excluído, rechaçado.
E isso pode se transformar numa questão de agressividade, de agressão, de humilhação contínua e repetitiva, intencional, que é o bullying. Entendi. Entendeu? Então, assim, existem sim situações para as quais a gente tem que ficar mais atento. Tá? E aí, você falou, Alessandra, no final do nosso primeiro bloco, a questão, e você também, Kátia, essa questão do perceber. Se a questão ela fica mais evidente dentro da escola, por causa de ser um grupo, de serem ali, a formação, eles estarem ali, diferente da casa ou dos vizinhos, esse professor ele tem que ter um outro preparo. Né? Sim, que é aquilo que eu falava, né? A gente discutiu aqui, o professor hoje, ele não pode simplesmente entrar em sala de aula, dar o seu conteúdo e sair dela, como não perceber o outro, não perceber ali o jovem, né? Os desafios da docência de hoje, ele é muito amplo, né? Porque a questão do ensinar, né, do ministrar a aula, está dentro do escopo dele. E o que vai além, ele precisa estar na parceria com a escola, né? Porque não adianta também só o professor ele perceber e ele levar para essa coordenação e lá não acontecer nada. Porque aí você quebra toda a confiança da criança naquele professor e na escola, né? É preciso, como eu disse, e eu vou repetir pela importância, o projeto de bullying na escola, ele precisa prever da pessoa que está no recreio, que recepciona o aluno, ao professor, o coordenador, todos que partilham com ele daquele momento na escola. Porque como é que você vai perceber se um aluno mudou? Quando você tem um olhar muito afinado para ele, né? Aí eu queria perguntar, Kátia, como é que percebe? Então, como é que esse jovem... Criança dá muitos sinais. Quais são esses sinais? Isso que a Alessandra está falando é super importante, porque a escola, ela educa. Existe uma comunidade que educa. Então, por exemplo, o menino está muito quietinho em sala de aula, retraído, na hora de ir embora, ele corre. Ele nunca corria. Ele passa a sair pelo portão escolar correndo. E isso não acontece um único dia. Isso é uma mudança importante. Na fila da merenda, né? Vai lá ou vai na cantina comprar alguma coisa, né? De repente, o menino começa a comprar, se ele compra, 2 lanches. Por que está comprando 2 lanches? Você sempre comprou um lanche só. Percebe? Ou começam a chegar outros na fila e vão se achegando a ele. Então, existe. Só que a escola tem tido que lidar com desafios que vão, às vezes, além daquilo que ela consegue fazer no momento, né? E o professor precisa ser auxiliado na sua formação inicial, na formação continuada essa que tem que levar em conta funcionário, entorno, os pais, a gestão, certo? Para que a gente possa afinar, apurar o olhar de todos os lados. Sim, sim. Entendeu? Então, esse professor que você está falando, ele tem que ser preparado, seria isso? Sim, a gente precisa ter a chance de estudar, de se preparar, de ressignificar aquilo que a gente aprendeu lá atrás. Senão a gente acaba caindo em 2 situações extremas. A primeira é dizer, nossa, mas antigamente tinha bullying, ninguém morreu por isso. Sim, essa é uma fala muito recorrente. Não, ou então assim, isso é da modernidade. Isso. Não é? Não existia isso na minha época. É enganadora. E uma outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte, se eu não tive a chance de ressignificar as coisas que eu sei, eu vou fazer o meu trabalho a partir dos meus dados da minha vida, do meu senso comum, daquilo que eu vivi, e não daquilo que o saber técnico me prepara, meus estudos mudam meu ponto de vista. Entendi. Então, o professor precisa de apoio nisso. Ele precisa de tempo para que ele possa ler, estudar, conhecer lei, conhecer teoria, reunir com gestão, certo? Porque ninguém vive só de sensibilidade. Sim, A gente vive de apoio, de conhecimento e de estudo, certo?
Então, enquanto a gente não der ferramenta para esse professor, não olhá-lo com o olhar de que ele precisa de ajuda para aprender, aí depois ele vai ajudar, a gente vai fazer aquele jogo de culpa. Sim. Que não resolve nada, maltrata todo mundo, não ajuda ninguém e a escola vira um campo minado. E não resolve Não o problema, né? Porque é isso que eu ia até comentar. Uma lei não resolve nada. Na verdade, é assim, ela vem somente para que a gente perceba e diga mais sobre esse tema, porque como eu disse, a lei ela não prevê nenhuma sanção, justamente porque ela vem para uma prevenção, né? E por isso que dizer que ela sozinha ela vai fazer alguma coisa seria a gente ser muito otimista, né? É uma utopia, achar né? que ela vai resolver poderia. o problema. Mas ela vem para dizer que, por exemplo, o que é bullying? Porque é uma coisa importante, que essa questão que a Kátia disse, é quando você tem uma agressão que ela é recorrente, né? Então, existe uma grande diferença entre... a brincadeira. Eu fiz uma brincadeira de mau gosto hoje e eu te pedi desculpas, isso foi uma coisa... E aquela que todos os dias eu sofro isso, todos os dias. Intencional, né? Eu me sinto mal, eu não quero ir para a escola, porque eu sei que vai chegar lá e eu vou ter. Isso é bullying. Então, eu acho que vem para caracterizar o que é o bullying. E que ele não é só a agressão, que ele é psicológico, que ele tem outras fontes de bullying também, né? Não é só aquela que eu bato no aluno todo recreio, né? Um aluno bate no outro aluno. É para a gente olhar mais para toda essa diversidade de agressão e eu diria particularmente a questão psicológica, que é, para mim, aquela que é mais agressiva. E isso né? o jovem vai carregar. Se ele não resolver essa questão, ele vai carregar para a vida dele, né? Outra coisa que é importante a gente pensar, que é o seguinte, a gente fala das consequências para quem sofre o bullying. Mas a gente tem estudos que mostram consequências para a plateia, tá? E para quem agride também, tá? Vamos pensar nessa pessoa que está agredindo e que, pela ausência de um contexto regulador ali, continua agredindo. O que os estudos têm dito para a gente? Porque a gente tem pesquisado, isso não é achismo, que são pessoas que lá na frente podem ter uma série de problemas. Casamentos que se desfazem, relacionamentos que se desfazem. Profissionalmente, então, também. Profissionalmente também, porque são pessoas que, por alguma dificuldade, ou por um aprendizado, ou por uma permissão do contexto, aprenderam que se resolve os conflitos assim, na briga. E que tudo é possível. E que a minha vontade, ela é tem que prevalecer ali. Entendi. Então, olha, são interessante. pessoas que tendem a ter relacionamentos que podem ser abusivos e ele é o abusador, relacionamentos violentos. Então, no trabalho, são pessoas que podem molestar verbalmente, são pessoas que podem se acostumar a poder fazer tudo, eu posso tudo. E aí usam mais drogas, se envolvem em contravenções, confrontos com a lei. Então, a gente não vê isso na hora, porque na hora se instaura uma relação de poder. E a gente vai acudir aquela pessoa que está sofrendo mais. O agredido, né? O agredido que naquele momento ele precisa desta ajuda imediata. Mas lá na frente você vai encontrar dificuldades grandes dos dois lados. Dos dois lados. E você falou interessante na questão da plateia também. A plateia que assiste, ou a plateia que é conivente. A plateia desenvolve medos, os pequenos desenvolvem vontade de não ir para a escola, eles têm dor de barriga, eles têm dor de cabeça. Porque a plateia pode ser o próximo. Sim. Né? Esse é o estado de tensão constante. Exatamente. E aí vem, eu acho que eu não quero perder essa fala da Kátia. Olha como é importante a atuação da escola do ensino fundamental, né? Porque é naquele lugar que a criança vai ter o primeiro contato social. É onde ela vai entender,
As relações, né? aonde começa os desejos dela e termina, ela precisa respeitar o outro. Então, a ação da escola, ela é muito importante. Por isso que os pais, eles precisam empoderar as escolas e os professores, e esses professores responder a esse empoderamento e a escola também. Porque se eu digo que lá é o primeiro lugar de relação social dele, e ele sofre com libertinagem, com coisas que são sempre... eu sofro bullying e eu estou continuando sofrendo porque ninguém fez nada. Socialmente eu vou entender que as pessoas também não vão me proteger nunca. Então, futuramente eu posso ser aquele... Bom, então eu vou ser o agressor. Isso não é determinismo, porque é óbvio que isso a gente teria que fazer um estudo muito mais... uma reflexão muito maior sobre isso. Mas a escola é o primeiro lugar social da criança. E ela tem uma importância... na formação desse ser humano na sociedade de extrema relevância, porque é o que a Kátia diz, depois isso vai refletir na sociedade, de como nós vamos viver. Social, a escola é um órgão capital. Não dá para entender a maneira como a nossa sociedade atual se estrutura sem a figura da escola. Sim. A escola, ela é o lugar que congrega o contraditório. Sim. Né? Porque viver tranquilamente no meu nicho, na minha casa... É uma coisa, agora socialmente... A escola, o lugar da diversidade, do contraditório, é aí que a gente vai aprender, né? Então, é muito ruim quando a gente começa a culpabilizar a escola, certo? A gente precisaria trabalhar junto. Sim. A gente precisaria enxergar, quando a gente fala que educação se faz a 6 mãos, a gente está falando da escola com seus projetos, possibilidades e limites, da família como parceira, se posicionando, né? E dos outros atores, as crianças e jovens, que têm poder e precisam ser ouvidos também. Nós ainda temos uma dificuldade em dialogar, né? Nos espaços das escolas, né? Porque justamente entende-se que um está querendo culpar o outro, né? Precisa abrir esse espaço de diálogo que não é uma culpa, e sim uma busca de ligar fios para a gente atender aquilo que é mais importante, que é a formação da criança naquele espaço. O adulto que se posiciona, ele está buscando que aquela criança socialmente na escola esteja bem. Então, todos deveriam ser parceiros nesse momento, né? Que é dessa forma que talvez a gente intimidaria qualquer outras ações. Quando a criança entende que aquilo parou porque houve uma ação muito precisa e que ela teve apoio e que, de alguma forma, a escola olhou para ela. E o agressor também. Ele vai dizer, epa, espera aí. Eu fui parado de alguma forma. Isso não é correto. Alguém olhou para mim e aquela plateia que poderia se tendenciar tanto a ser o agredido quanto o agressor, ela vai pensar melhor. Porque ela sabe que naquele ambiente ela tem pessoas que de alguma forma, para aquelas ações. Né? Qual é o bom projeto? Ele não existe um. O bom projeto é aquele que ele mostra para o agressor e para o agredido que aquela ação parou quando ele levou para um adulto. Quando ele levou para aquela pessoa que está ali na escola. São os bons projetos que a gente falou aqui. Gente, acho que assim, o nosso bate-papo poderia ir além, porque assim, tem muitas questões a serem discutidas, né? Mas eu entendo que assim, o convite já fica feito aqui para a gente retornar. Obrigada. E falar nessa questão, principalmente no seu trabalho de desenvolvimento humano. Eu fiquei extremamente curiosa. E já fica aqui o convite, Kátia, para o seu retorno, né? Alessandra também. Obrigada. Né? O Entre Aspas fica por aqui e até o próximo programa.